Meu nome é Ricardo Spinelli. Nesse vídeo 4, nós vamos falar sobre gestão financeira e outros aspectos do extrato de telefonia, que é um jogo de empresas produto da Simulation. Vamos falar um pouco sobre a parte financeira no que diz respeito a bancos. Nós mencionamos num slide anterior, num vídeo anterior, que é muito importante você fazer o fluxo de caixa a priori, antes do evento, antes do período. Por quê? Através desse estudo, dessa análise, você fica sabendo se você vai precisar de dinheiro, e aí vai ter que recorrer a empréstimos, ou se vai sobrar dinheiro, e nesse caso você poderia fazer aplicações financeiras. Em empréstimos em particular, você pode pedir até 50% do patrimônio líquido. E também dos vídeos anteriores, você deve lembrar que o nosso patrimônio líquido inicial é na ordem de 5.218.000 e quebrados. Portanto, você pode pedir dinheiro à beça emprestado para fazer as atividades que você precisa. Seja ela ampliar a fábrica, seja ela investir em propaganda, em inovação, ou seja, em design. Você pode realmente fazer muita coisa com esse enorme dinheiro. Ou pode não pedir dinheiro nenhum, se você não necessita, né? De qualquer forma, a taxa de juros inicialmente é na ordem de 3,45% ao mês. Mas ela pode aumentar até 4,50% ao mês se o valor do teu endividamento for aumentando. Ou seja, quanto maior for o endividamento, mais próximo desse limite de 50% do patrimônio líquido, maior vai ser a taxa de juros, chegando até 4,50%. Por outro lado, aplicações financeiras você pode aplicar sim, recebendo 3% ao mês. É um pouco menos do que a empréstimo tem que ser, porque o banco tem que também sobreviver, né? Esses juros de empréstimo em aplicações financeiras, eles são debitados ou creditados no próprio mês, ou seja, nada vai para o mês seguinte. Só os juros do crédito rotativo é que são debitados no mês seguinte. O que vem a ser o crédito rotativo? O crédito rotativo é o seguinte: se a tua empresa precisou de dinheiro e você não pediu empréstimos, então o banco te empresta automaticamente sob essa rubrica de crédito rotativo. Agora cobra uns juros um pouco maior porque você não se preveniu, você não previu que você precisaria disso. Então, vou dar um exemplo. Digamos que você faz uma aplicação financeira bastante elevada e que na hora H o jogo percebe que você não tem aquele dinheiro para fazer aquela aplicação financeira. O que vai acontecer? Vai ser feita a aplicação financeira sim, e você vai ganhar 3% do valor da aplicação financeira. Mas para cobrir o rombo que ficou, o jogo vai te emprestar no crédito ativo. E o crédito ativo cobra um juro de 6% ao mês. Quer dizer, você aplica 3%, mas paga 6%, o que obviamente não é desejável, né? A única vantagem é que esse juro do crédito ativo é debitado somente no mês seguinte. Vamos falar também um pouco sobre a cotação de ações. Como nós vamos ver, cotação de ações, preço das ações, é um dos objetivos que nós vamos falar logo a seguir. Como é que a cotação das ações se passa dentro do jogo? As ações têm por base o patrimônio líquido, ou seja, quanto maior o teu patrimônio líquido, maior o valor da ação. Agora, para patrimônios líquidos iguais, as outras coisas começam a diferenciar. Por exemplo, o lucro que a empresa está fazendo. Se você tem um lucro maior e, segundo, tem uma tendência clara de estabilidade, isso é muito valorizado para efeito de cotação da ação. Por outro lado, se você tem a mesma magnitude, mas um sobe e desce danado, isso aí não é bem visto pelo modelo não, e as ações não são tão valorizadas. Além disso, dividendos distribuídos. Afinal de contas, os acionistas gostariam de receber pelo menos os 25% do lucro do período. Se você puder dar a mais, é bom porque valoriza o valor da ação. Se você der a menos, obviamente você retrai e o valor da ação não é tão atrativo. Se você der tudo, por exemplo, eu vou distribuir todos os lucros meus, aí o mercado não vê isso com muito bons olhos, porque você deveria estar reinvestindo em outras coisas, na fábrica ou mesmo no business, né? E se você está apenas dando valores para ações, tudo que você tinha de lucro, talvez que você esteja querendo impressionar o mercado. Aí o mercado reage talvez negativamente. Vamos falar um pouquinho sobre os critérios de avaliação das equipes. São 4 os critérios. Você vai ter que dar peso para todos eles. Primeiro é o preço da ação
que nós acabamos de ver como é que ela reage, né? Segundo é o retorno sobre patrimônio líquido, que é o RPL. Ele, na verdade, vai tirar uma média dos últimos 4 meses. E para nós, no jogo, RPL é a divisão desses dois indicadores. Primeiro, o lucro líquido do mês, em causa, do mês que você está, dividido pelo patrimônio líquido do mês anterior. Então é mais ou menos a visão seguinte: eu entrei com patrimônio líquido do mês anterior para esse mês e obtive um lucro líquido nesse mês. Então a relação entre eles é o que me dá o retorno sobre o patrimônio líquido. Lembrando que isso vai ser uma média dos últimos 4 meses, né? Além disso, o terceiro objetivo que você vai poder ponderar é a receita de vendas. Ou seja, quanto você consegue vender, qual é o teu faturamento, né? Isso aí é bem claro nos relatórios e nos resultados. E finalmente o lucro total, que é o lucro que você vem acumulando. É o lucro do exercício que vem acumulado mês a mês. Não entra nesse lucro total os descontos que você faz para efeito de participação de empregados, participação nos lucros e dividendos distribuídos. Ou seja, essa soma do lucro total é feita antes de você deduzir essas duas coisas, que é participação nos lucros e dividendos distribuídos. Na verdade, nós vamos ter que distribuir peso. Você, na verdade, vai ter que distribuir pesos. A tua equipe vai ter que dar peso para cada um desses 4 objetivos. Não dando o mínimo de 1, ou seja, o mínimo possível para dar em algum objetivo é 1, e o máximo é 5. Então você vai ter que ponderar tudo. E a soma dos pesos tem que ser 10. Então você pode se deslocar à vontade em termos de pontuação desses 4 objetivos, desde que não dê menos que 1 e não dê mais que 5 para nenhum, e que a soma seja 10. Vamos dar um exemplo de estratégia que você poderia adotar com esses pesos. Por exemplo, você podia dar um peso maior para lucro total, 5, ou seja, é o valor máximo de pontuação que você consegue dar. Portanto, você vai valorizar lucro total. Você vai valorizar medianamente, digamos assim, o preço da ação, que é 3. Agora, não vai dar nenhuma importância para retorno sobre patrimônio líquido e receita de vendas, 1 em 1, porque 1 é o mínimo mesmo, né? Agora, uma outra estratégia possível. Não, eu vou valorizar receita de vendas e não vou dar bola para lucro total. E os outros dois eu vou dividir porque eu tenho que somar 10, então não estou dando muita importância para nem preço da ação, nem retorno sobre patrimônio líquido. Na verdade, você vai ter que dar esses objetivos logo no período de janeiro. Em janeiro você vai ter que dar a pontuação que você quer dar aos objetivos. Mas você pode alterar 4 meses. Então, em janeiro você tem que dar, mas depois em maio você pode mexer e alterá-lo. Vamos dar um exemplo de como é que a gente faz ao final de cada período. Ao final de cada período, nós da coordenação fazemos uma espécie de ordenação. Vamos pegar, por exemplo, preço da ação. A gente vai nas 8 equipes que estão dentro do mercado e procuramos ver quem teve o maior valor da ação e quem teve o menor valor da ação. Digamos que foram esses dois aqui. O maior foi 18,5 e o menor foi 13. Bom, então a gente vai fazer uma mudança de escala aqui, desse que é real, né, para uma escala de 8 para 1. 8 por quê? Porque é o número de empresas. 1 realmente é a base, qualquer que seja o caso. Mas 8 é o número de empresas que competem entre vocês. Se tivesse só 5 empresas, seria 5. No caso aí é 8. Nós vamos fazer o seguinte: para quem teve o maior valor da ação, nós vamos dar o número de ordem 8. E para quem teve o menor valor da ação, nós vamos dar o número de ordem 1. E as demais empresas que estão nesse intervalo aí, nós vamos fazer uma regrinha de 3. Por exemplo, essa empresa que teve 14,60, a gente vai localizar ela na escala da esquerda e trazer para a escala da direita. E aí descobrir, por exemplo, que então ela teve um número de ordem 3,1. Bom, isso é o que a gente vai fazer para cada um dos objetivos. São 4 objetivos, lembra? Aqui está uma tabela que poderia ser o resultado dessa análise. Por exemplo, aqui está uma situação em que os pesos foram dados pela equipe, ou por vocês, ou pela equipe que estava sendo analisada, né? 4, 4, 1 e 1. 4 para preço da ação, 4 para retorno sobre patrimônio líquido, 1 para receita de vendas e 1 para lucro total. Isso soma 10. Não passa de 5 e não é menor do que 1 em lugar nenhum. Então, está dentro das nossas regras. Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai ordenar primeiro por preço da ação.
E, por exemplo, nesse caso aí descobrimos que essa empresa tirou o número de ordem 1. O que significa? Ela foi a última colocada em termos de prestação. Ordenamos por retorno de patrimônio líquido. E aí o número de ordem dela foi 8. O que significa? Ela foi a maior. Ela foi a melhor no que diz respeito a retorno do seu patrimônio líquido. Receita de venda, novamente ela foi a melhor, 8. Lucro total, ela tirou um valor entre 1 e 8, que é 7, portanto é quase próximo de 8. É mais ou menos como se fosse o segundo lugar, né? Por aí. Então ela não está mal não, mas não tirou todos os pontos 8. Bom, a seguir eu vou fazer uma multiplicação do número de pesos pelo número de ordem. Pesos vezes ordem. 4 vezes 1 vai dar 4, é a pontuação da primeira linha. 4 vezes 8 dá 32, segunda linha. 1 vezes 8, 8, e a gente depois no final soma os pontos. E esses pontos é que vão ser considerados para efeito da ordenação de vocês, para saber qual é a colocação de cada empresa. Vamos reparar um detalhe. Por exemplo, você tirou 8, que foi o número de ordem, em retorno ao seu patrimônio líquido. Puxa, muito bom. Você tirou o primeiro lugar em retorno ao seu patrimônio líquido. E mais, você tinha dado o peso 4, o que significa que você deu muito peso para essa informação. Então você foi muito coerente também. Você não só saiu bem, como você está sendo coerente. Você falou que aquilo era importante para você. Então quando eu multiplico 4 vezes 8 para 32, e vou dar isso como soma depois no total, eu estou dizendo o seguinte, palmas para você e muitas palmas, porque você foi coerente e saiu-se muito bem. Já na receita de vendas, você também saiu-se muito bem, 8. Mas você disse que aquilo não era tão importante para você. Você deu o peso 1. Então, quando eu multiplico 1 por 8, eu dou só 8 para você. Ou seja, você está recebendo algumas palmas também, mas não tantas palmas quanto para retorno do seu patrimônio líquido. Portanto, quando eu somar tudo isso e der 51, eu estou associando duas coisas. O quão bem você saiu nos objetivos e qual foi a importância que tinha dado para eles, a coerência deles. E em função disso, a gente ordena você para ver qual é o ponto acumulado que você tem em relação às demais empresas. Nesse exemplo aqui, seria a terceira colocada. Agora, isso não é tudo. Isso aí é para um período só. Nós vamos ver depois, ao final, uma média ponderada de todos os períodos, onde a pontuação vai ser a seguinte. Para o mês 1, que é janeiro, nós vamos dar peso 1 na média ponderada. Para o mês 2, que é fevereiro, nós vamos dar peso 2. E assim vamos até agosto, que é o que a gente vai fazer na primeira rodada, né? Na primeira fase, 8 períodos. E, portanto, o que significa isso? Que na média ponderada, o mês de janeiro tem uma importância de 1 e o mês de agosto vai ter uma importância de 8. 8 vezes mais importante do que janeiro. Ou seja, quanto mais nós chegarmos próximo de janeiro, maior é a importância dessa pontuação. O que significa? Se você vai fazer uma estratégia, que faça ela dar certo lá no final. Se ela puder dar certo o tempo todo, maravilha. Mas se não, pelo menos calibra para lá no final ela está dando certo. Porque a pontuação dos últimos meses é realmente muito relevante. Organização da equipe. Nós vamos sugerir o seguinte, que vocês se dividam em áreas funcionais. Por quê? É importante cada um dar uma ênfase maior, desenvolver uma planilha mais sofisticada, fazer uma análise mais esmiuçada de uma determinada área que você domina e que você tem interesse. Então, minha sugestão é a seguinte, alguém deveria fazer o papel de administração geral. E não é para trabalhar nada, não é para trabalhar pouco, não. Esse cara vai ter que fazer o papel de controlador dos demais atividades. Por exemplo, começar pela leitura do manual. Todos têm que ler o manual. Não pode ficar alguém sem ler o manual e na hora H ficar em dúvidas, assim, sobre minúcias de informações que já estão detalhadas lá no manual. Então a importância da leitura do manual. A cobrança, o administrador geral tem que fazer. Além disso, do tempo de decisão. As decisões têm que ser entregues até determinadas datas. Não pode passar daí. Então, se não está chegando a uma conclusão, talvez essa administração geral, essa pessoa que assume essa função aí, vai ter que bater o martelo. Vai ter que decidir pelos outros. Além disso, a parte pessoal também é bom, de questão de salários, benefícios, é bom que essa pessoa se ocupe com isso e decida como é que a coisa se passa para os seus empregados, né? Agora, além disso, tem a área de marketing, a área comercial e de vendas, né? Alguém tem que olhar os produtos,
tentar entender qual é a diferença de ciclo de vida deles, tentar ver como é que é a influência de marketing, de promoção, como é que é a questão da inovação, ou seja, é importante ver essa parte comercial aí, né? E vendas também, né? Produção e operações. Vamos aumentar a fábrica, não vamos aumentar a fábrica? E mais, qual é o gargalo que tem no que diz respeito à capacidade fabril? Vamos aumentar, não vamos aumentar? O que aumenta? A questão da mão de obra está boa o suficiente? E terceiro, vamos usar terceiros? Ou vamos usar hora extra? Isso tudo faz parte dessa quadrinho aí chamado produção e operações. Finanças e controles. O fluxo de caixa a priori tem que ter. O DRE, é bom que se projete o DRE, para ver se está dando lucro ou prejuízo. O DRE por produto, é importante fazer esse tipo de coisa. Então, analisar a última caixinha, projetos e inovação. O que nós podemos fazer adicionalmente? Temos que inovar, aonde nós vamos inovar? Em que nós podemos fazer para melhorar o nosso processo de decisão? Então, tudo isso são coisas que cada um de vocês deveria, talvez, se especializar. Não quer dizer que vocês vão tomar decisões sozinhas. Esse jogo é simples o suficiente para todo mundo participar de todas as decisões. Mas na hora de aprofundar uma análise, era bom ter esse tipo de divisão, né? Começar por onde, né? Olha, aí estão várias sugestões. Dividir as tarefas, identificar oportunidades, definir objetivos, pesos, elaborar estratégias de definir metas, fazer uma análise dos produtos, planejar a produção e, finalmente, planejamento de marketing financeiro. Perguntas a serem respondidas. Que preço devo praticar? Onde, quando e onde e como investir? Quantas unidades produzir? Qual a força de trabalho necessária? E o tamanho ideal da fábrica? Precisamos de empréstimo? Devemos fazer aplicações? Distribuiremos dividendos e participações no lucro? Ou seja, são questões que vocês têm que, de alguma forma, equacionar. E é importante vocês terem em mente o seguinte: não dá para vocês tomarem decisões do tipo para e vai, que em inglês seria stop, go, stop, go. Ou seja, uma hora investe, outra hora para. Uma hora aumenta ali, outra hora diminui aqui. Na vida real também não funciona. E no jogo não funciona isso. Você tem que ter uma decisão antecipada de quanto você vai investir, do que você vai fazer, e tem que dar tempo àquilo de materializar. Ah, errei. Tá bom, errou, mas você tentou. Agora, se você ficar, vamos, isso aí não vai dar certo. Aí no final você não vai conseguir ver nada. Finalmente, chegamos então ao final do quarto vídeo. Se você conseguiu assistir os 4 vídeos, provavelmente você está mais do que capacitado para tomar as suas decisões com a sua equipe. Eu só espero que a equipe também tenha visto os vídeos, né? Porque realmente o trabalho é em grupo, o trabalho é em equipe. E se a equipe não te ajudar, não adianta você sozinho querer carregar essa pedra, né? Então, boa sorte para vocês e sucesso!